Durante a resolução de um conflito, devemos ou podemos ter em conta as diferentes percepções que outra pessoa está a ter e também as nossas. Por exemplo, se há um conflito com o meu casamento, eu devo ter em atenção e pensar quais é que são as percepções que a minha mulher tem sobre o casamento, que tem sobre este conflito em concreto. Fazendo então uma análise minuciosa sobre elas, de forma a conseguir compreender melhor a minha mulher, com empatia, com compaixão, de maneira a então procurar comunicar de uma maneira que não é polarizadora, de uma maneira que procura compreensão e de uma maneira também onde eu procuro ser assertivo ou pelo menos comunicar as minhas necessidades na esperança de elas serem compreendidas e de encontrarmos um caminho final para a resolução do problema de ambos. Também, em relacionamentos, aliás, é para tudo, eu diria que nós devemos ter em consideração também um fenómeno que argumentavelmente estará sempre a acontecer, que é o fenómeno da deslocação de conflito, que nada mais, nada menos é do que quando o outro faz alguma coisa, ou quando nós temos a sensação ou percepção de alguma coisa que nos deixa com raiva, conflituosos, que achamos que é incorreto, que não está bem, e não fazemos nada em relação a isso. Deixamos acumular, não comunicamos ao outro de uma maneira ou de outra, ou não ressignificamos aquilo dentro de nós de uma maneira compassiva com o outro, de maneira a transformar aquela emoção negativa em algo positivo, compreensivo, ou então deitar cá para fora e seguir, não ligar. Que talvez seja a estratégia que muitos adotam, contudo, eu pelo menos gosto mais de uma perspectiva mais integradora, de integrar tudo. Até porque nós, quando temos uma narrativa mais coerente, na minha perspectiva é mais fácil assim termos uma narrativa coerente, conseguimos navegar para a nossa vida de uma maneira mais fácil, sem menos lapsos de memória, sem menos brancas, sem menos... já não me recordo muito bem. Porquê? Porque nós atuamos de uma forma consistente e coerente com as nossas emoções. Isso é parte da consciência, é nós termos um contínuo ao longo do tempo. E quando há disrupções na nossa linha narrativa ao longo do tempo, normalmente é por algum tipo de emoção ou força invisível que nós sentimos que não fomos capazes de integrar, que deixamos para o lado, que rejeitamos, que negligenciamos, que reprimimos. E isto interrompe o fluxo do nosso dia-a-dia, fazendo com que mais facilmente depois nós tenhamos interrupções do que é que aconteceu em determinadas situações. Porquê? Porque a nossa emoção e, consequentemente, construção daquilo que aconteceu durante o dia-a-dia e isso passou, foi interrompida por algo que nós ignoramos ou negligenciamos ou reprimimos, causando uma disrupção no contínuo da consciência. Ok? Por exemplo, alguém fez alguma coisa que eu não gostei, e eu aqui reprimi, ignorei e continuei o meu dia, mesmo com aquela raivazinha. Quando alguém me perguntar coisas em relação àquele momento, eu vou ter tendência a ter maior dificuldade de fazer mais porque eu vou estar novamente a ignorar e a reprimir aquela emoção que eu senti, procurando então uma narrativa alternativa para partilhar com o outro. Isto é mau, porque estou a causar fragmentação em mim, não estou a ser honesto e coerente com o outro, pelo menos emocionalmente, porque objetivamente é espetacular. E essa é uma das razões também pelas quais nos testes psicológicos, alguns entre outros, se pergunta que dia é, que horas são, estação do ano, porque significa que estamos mais aliados à realidade e também que a nossa narrativa é coerente com as nossas emoções, não é manipuladora, ok? Argumentavelmente, nós também estamos a manipular o outro quando dizemos que está tudo bem quando sentimos que não está, por mais que esteja um bocadinho. Okay? Agora, na minha perspectiva também, isto é devido às pessoas serem imperfeitas e muitas das vezes incompreensíveis por parte do outro, no sentido que o outro não as compreende, ou então negligenciar essa imperfeição. É como aquele colega que repara que o outro fez as neiras e aponta ao dedo, ou o outro disse alguma coisa que não foi a melhor coisa do mundo e ele está constantemente a apontar isso ao longo do tempo, não é nada bom. É como aqueles memes que às vezes partilham nas redes sociais dela, parece que se lembra de tudo, sempre que acontece alguma coisa vai buscar as cartas todas do passado. E é exatamente por este tipo, não no sentido desta situação em concreta, mas no lado mais profundo deste padrão de comportamento, que é mais difícil ainda para as pessoas se abrirem e de partilharem aquilo que sentem emocionalmente, mesmo quando está errado, no sentido delas a perceberem-se a posterior, através da partilha de como se sentem, que realmente eu senti-me
frustrado com o João por ele não ter lavado a louça, contudo também foi coerente com o combinado, porque ele não ficou a lavar a louça sempre, realmente não faz sentido. Muitas das vezes basta as pessoas partilharem as suas emoções, quando elas ainda são imperfeitas, para elas automaticamente se reajustarem e adaptarem. Agora, quando não há um lado compreensivo do outro lado e há um procurar apontar deles, é mais difícil. Por isso, ter um ambiente onde as pessoas sentem à vontade para expressarem as suas emoções e sentimentos é espetacular. Porque muitas das vezes basta a pessoa partilhar aquilo que sente, que ela nota alguma incoerência naquilo que está a dizer, se for o caso, e é suficiente para ela reajustar a sua emoção e como se sente. Por isso é que a reavaliação cognitiva em relação às situações também é útil. Porquê? Porque nós vemos que dá para ver a situação de uma maneira diferente. Ou seja, em vez de dizer o João partiu a perna porque olhou para mim e eu sou muito feio. Vou revelar e dizer, o João olhou a perna, partiu a perna porque distraiu-se, decidiu olhar para mim e talvez eu seja muito bonito ou bonita e então acabou por partir a perna. Ou então distraiu-se, olhou para mim e distraiu-se. Simplesmente isso. Ponto. O que é uma realidade, correto? E realmente ao partilhar, a pessoa que partilha, o João olhou para mim porque assustou-se porque eu sou muito feio, só partilha isto em voz alta, numa interação do dia-a-dia, ou numa interação em terapia, psicoterapia, ou com um amigo, como esta séria, há uma grande probabilidade até de só na partilha desta frase a pessoa logo se reajustar porque, epá, eu estou a falar isto, mas agora não faz muito sentido, agora que estou a falar. Ou agora que o outro amigo está a devolver, tu sentes que o João partiu a perna porque ao olhar para ti, assustou-se, porque por causa da tua aparência. Só isto, em certos contextos, pode soar ridículo, e a pessoa, realmente não faz muito sentido. E reajusta-se. A razão influencia a emoção, e a emoção também influencia a razão. E então, quando nós não partilhamos aquilo que sentimos, ou procuramos manifestar de alguma forma, vai sempre sair cá para fora. Sempre. Pode não ser com palavras referentes àquele acontecimento em concreto, do João não ter lavado a louça, ou uma coisa do género, mas vai ser mais para a frente de outra maneira qualquer. Por exemplo, a pessoa vai demonstrar um grau maior de irritabilidade numa situação qualquer específica, ou a pessoa durante o sono, por exemplo, vai reorganizar as suas ligações sinápticas para ter maior compreensão. Tudo se transforma, nada desaparece. E então tudo, não há nenhuma emoção, não há nada que nós sintamos que dê para desaparecer totalmente e nunca mais estar a interferir no meu comportamento. Nada. Tudo se transforma, ok? Por isso é que, inclusive, emoções, quando são expressadas de uma maneira ou outra, e ouvir música também é uma forma de nós expressarmos as nossas emoções, ok? Ou pelo menos fazemos algum tipo de catarse, porque nos estamos a identificar com o áudio, por exemplo, e o ritmo ajuda a entrar naquele estado emocional. Seja através da escrita, através de fazer coisas radicais, através de coisas que uma pessoa pode ser mais selvagem, livre de todos os constrangimentos sociais, yay, que fixe, para pessoas que não fazem isso terem, por exemplo, potencialmente doenças autoimunes, onde o corpo se ataca a si próprio, sintomas psicogénicos, ou seja, sintomas fruto da psicologia no corpo, na fisiologia, por exemplo, contrações involuntárias, dores no corpo, dores na barriga, cefaleia, ou seja, dores de cabeça. Tudo isto também pode ser influenciado pela pessoa não ter expressado as suas emoções de uma maneira ou de outra. Okay? Uma maneira mais primitiva também de as pessoas expressarem-se e terem uma espécie de sensação de justiça ou de justiça, sim, porque quando alguém se sente ofendido ou alguma emoção mais desagradável, de alguma maneira há uma certa injustiça, correto? Eu não acho que seja justo que me trates assim, não acho que seja justo teres feito aquilo, não acho que seja justo alguma coisa, argumentavelmente. E então isso vai sempre sair por algum lado. E onde é que eu queria chegar com isto? Tudo se transforma, exatamente. Uma das maneiras mais primitivas de procurar este equilíbrio, por vezes, é através da procura de sensação de poderio, domínio, de força, que é uma procura de justiça, só que é muito mais primitiva. Já fizeste-me isto, vou fazer aquilo, vou procurar dominar-te ou manipular-te de alguma maneira, sem ter aquele sentimento de superioridade. Isto é terrível porque não é mau para os dois. Num ambiente de transparência, de retidão, de honestidade, isso é mau.
Se pensarmos só esta ideia, dá para ir logo para a concepção de Deus e de justiça. Que é exatamente o quê? Nós prestarmos atenção à nossa consciência, refletimos sobre as coisas, pensamos sobre elas, para atuarmos de acordo com aquilo que é correto. E que Deus está entre nós, consciência está entre nós. E é espetacular, espetacular. Por isso, o conflito deslocado está presente de todo lado, muitas das vezes. Porque é que raio alguém se iria enervar e passasse tantos carretos só por alguém estar a demorar mais 1 minuto ou 30 segundos sequer no trânsito? Porque é que alguém se iria irritar com alguma coisa que dura 5 segundos e que depois está tudo ok? Como, por exemplo, um travar mais repentino, um engano numa faixa rodoviária. Argumentavelmente, não é nada mais, nada menos do que uma deslocação de raiva de tudo aquilo que não foi dito, feito ou expressado, a ser ali deslocado numa tentativa de até justificar a si próprio de como é que finalmente está aqui alguma justiça. Só que no caso é na expressão de injustiça, de caralho, aquele gajo é mambo, porque é que raio alguém se iria irritar tanto sobre uma coisa tão pequenina? Argumentavelmente, uma narrativa que eu não gosto, mas até se poderia dizer o quão frustrado é preciso ser para se irritar com essas pequenas coisas. A verdade é que nunca é sobre isso, é sempre muito mais do que isso. Porque essas coisas lá estavam, objetivamente uma coisa tão pequenina, porque é que deixaste ali a puta da esponja? Mas a verdade é que nunca é sobre isso, é sempre sobre coisas muito mais profundas. Inclusive também é por causa disto que às vezes tens que levar com brutamontes paranoicos e chouriços com coisas pequenas ou que não importam muito. Porquê? Porque, bem, se é raiva frustrada, a raiva acumulada, a frustração acumulada, que encontrou ali uma brecha para se expressar de uma maneira exagerada. Porque, idealmente, nós iríamos expressar estas pequenas coisas de uma maneira mais educada, com empatia, com compaixão. Porquê? Porque essa é a maneira mais inteligente e a melhor estratégia a longo prazo. Porque, a longo prazo, expressar esta raiva e frustração de uma maneira exagerada não vai dar grandes resultados, afinal só vai gerar uma resposta tendencialmente igual do outro, se ele responder da mesma maneira, e vai gerar confusão, raiva e pá, eventualmente uma guerra civil. Por isso é que é ideal os dois, eventualmente toda a gente ter sempre essa compreensão, harmonia e empatia, porque até isso vai ajudar a integrarmos mais facilmente as percepções do outro na nossa vida e o outro as nossas. Também, hipoteticamente, esta poderá ser uma das justificações do porquê haver tanta polarização política. É incompreensão por parte do próprio, por parte do outro, ou do próprio, para com o outro, ou outra pessoa, no sentido de não conseguir compreender profundamente as motivações e a história daquela pessoa, de maneira a integrar e a aceitar essa pessoa. Porquê? Porque inevitavelmente eu iria ter que a compreender. Então, se eu compreendo alguém que é de um espectro político oposto e que os meus amigos todos criticam e dizem que são uns filhos da ganda P, então isso em mim já vai gerar um conflito, porque eu agora compreendo e tenho que trazer essa narrativa para os meus amigos. Isso é difícil, porque eu corro o risco de ser expulso, corro o risco de eles me criticarem e também consegues compreender porque é que os outros poderão ter razão em alguma parte e começas a ter compaixão por eles. E isso vai desafiar também a tua narrativa interna, política, que é, as coisas têm que ser assim, assim é que é o correto. Porquê? Porque percebes como é que o outro também tem algum bocado de razão naquilo que está a dizer. Só que não tens recursos sofisticados o suficientes para compreender o outro, persuadir os teus amigos ou demonstrá-los como é que eles também têm algum tipo de razão ou compreensão na sua história, conseguires ajudar o outro ou a ti próprio a ir convergir com uma narrativa mais correta, honesta e benéfica para a sociedade e consequentemente também influenciar o outro a mudar de atitude ou então tu também tens que mudar de atitude, que no caso normalmente é sempre os dois, porque nunca ninguém está certo, é 100%. Normalmente os dois têm sempre que se integrarem de uma maneira ou outra e de convergerem em alguma coisa mais para o centro ou para o meio. Entre os dois, não estou a falar aqui de aspectos políticos, que é exatamente isso que acontece no casamento, entre amigos, etc. Compreensão do outro, do porquê, integrando essas forças invisíveis e ajustando-nos e adaptando-nos ao outro, para termos uma harmonia maior na nossa relação, maior na nossa amizade. Simultaneamente, por isso é que isto é super difícil, ninguém quer fazer isto. Porque é fodido para caralho, meu. Ainda por cima, imperfeito como o ser humano é, se quiseres sequer abraçar esta jornada do herói a fazer isto,
Pá, vais falhar, vais ser criticado pelos teus amigos, porque ninguém vai fazer isto bem certo à primeira, principalmente quando não se tem esta habilidade. Porque ao final do dia, ninguém quer coisas diferentes, queremos todas as mesmas coisas. Paz, abundância, felicidade, correto? Apenas discordamos na forma como lá chegar. Justiça, quem é que não quer justiça? Nós no fundo queremos todos a mesma coisa, só discordamos da melhor forma de lá chegar. Isto em relação a conflitos. Queres mais sobre isto? Comenta que eu respondo, faço mais aulas gratuitas para te ajudar a compreender as forças invisíveis que moldam o teu ambiente e influenciam o comportamento humano globalmente sobre o mundo inteiro e todas as pessoas e seres vivos humanos. Também, caso te queiras debater este assunto na escola para adultos, estás à vontade. Também te posso dar aulas diretamente 1 para 1. Também faço mentorias ou acompanhamentos 1 para 1 de desenvolvimento pessoal, tanto para criar hábitos como conflitos. Eu sou interdisciplinar e multidisciplinar. Tenho formação em psicologia, estou a finalizar a licenciatura e tenho uma vasta experiência profissional de empreendedorismo também. Por isso, posso-te ajudar em virtualmente muitas áreas, inclusive sono, neurociência, comunicação, mecanismo de fazer do ego, pensamento melhor. Também estou no meu caminho de me tornar filósofo e psicólogo clínico, espero eu, se os psicólogos portugueses não me cancelar até lá. Como é que tu gostas? Obrigado e até à próxima.